Eu não tinha idade para isso. Quando eu nasci já eram 4, depois mais 2 quando eu era muito pequenininho, né? Eu tinha 1, 2 anos de idade, não me lembro. Mas a partir do sétimo título, que foi em 93, aí eu vi o sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, e posso dizer para vocês que este foi o mais saboroso dos títulos brasileiros. Embora o de 94 eu tenha uma predileção muito grande pelo título de 94, porque o time jogava muito bonito. O time era muito forte, muito consistente, tinha um monte de craque no time. Mas esta conquista de 2023 é a maior de todas entre os brasileiros, pelo menos dos que eu vi. Eu não posso falar dos 6 primeiros, né? Das 2 primeiras Taças Brasil, dos 2 primeiros Robertões, dos 2 primeiros com o nome de Campeonato Brasileiro, que foi em 72 e 73, que aliás é o terceiro bicampeonato. Terceiro bicampeonato. Tem time que não tem 3 campeonatos. O Palmeiras tem 3 bicampeonatos. 3 não. 3 não, porque 67 também foi. O Palmeiras tem 4 bicampeonatos. Esse time é demais, cara. Esse time é demais. É o 4º bicampeonato brasileiro do Palmeiras. Tem time que não tem 4. Tem time que não tem 2. Não tem nenhum bi, nem quanto mais 2. Esse time é forte demais. E dos últimos 8 ganhou 4. Eu acho que não tem supremacia tão grande na história do futebol brasileiro. O São Paulo chegou a ganhar 3 seguidos. O Flamengo ganhou 80, 81 e 83. Mas aí foram 3 em 4 anos. O Palmeiras ganha 4 em 8 anos. É grande demais, gente. É grande demais. Tá louco. Campeonato do que do jogo em si. Um campeonato que teve fases distintas. Por quê? Porque o Palmeiras teve muita dificuldade em conciliar todos os objetivos que traçou nesse campeonato. E conforme foi tendo reveses nas outras disputas, de Copa do Brasil e Libertadores, isso afetou a parte física e a parte mental dos jogadores, que em certos momentos da temporada deu sinais de esgotamento completo. Então a gente teve um Palmeiras que foi taco a taco com o Botafogo e com outras equipes até a rodada 8, 9, 10. O Palmeiras acompanhou, o Botafogo dando aquela estourada, mas o Palmeiras acompanhando, junto ali. Aí, no segundo quartil, né, na segunda metade do primeiro turno, o Palmeiras tem a primeira crise, né? Sofre ali vários resultados negativos seguidos, porque estava às vésperas de confrontos importantes pela Copa do Brasil e pela Libertadores. E aí dá aquela poupada, o foco não é o mesmo, tem aquela coisa de, pô, o Brasileirão é longo, depois a gente recupera, e é muito difícil de recuperar. A gente recuperou, mas foi difícil, a gente viu o quanto foi difícil. Então não podia ter dado esse mole, né? E o Palmeiras deu. E permitiu ao Botafogo que encerrasse o primeiro turno com 14 pontos de distância. Porque teve muitos tropeços no segundo quartil, né? A segunda metade do primeiro turno. É verdade que fomos muito, muito, muito prejudicados pela arbitragem. Muito prejudicados pela arbitragem. Em vários jogos. Teve até gol que a bola entrou e que falaram que não entrou. Até isso roubaram da gente. E o mais curioso é ver o CEO do Botafogo, o dono do Botafogo, falando que o Palmeiras foi favorecido, né? Chega até a ser engraçado. Coitado do Botafogo. E o Botafogo 14 pontos na frente. Os caras planejando em qual rodada queriam ser campeões. A gente vê em rede social, né, personagens da torcida ali. Porque eu vou ser campeão na tal rodada. Não, porque nessa aqui não vai ser legal, porque é fora de casa. É legal se for aqui no Rio, né? Rio de Janeiro.
E acabaram dando essa ramelada violenta a partir do momento em que o Palmeiras virou o jogo. Na verdade, a ramelada do Botafogo ela começa quando eles perdem a primeira em casa para o Flamengo. Dá para tirar essa casquinha ainda do Flamengo. Foi graças ao Flamengo que o Palmeiras foi campeão. Mas não é graças ao Flamengo que o Flamengo ramelou, é graças à vitória deles lá no Newton Santos, que foi quando o Botafogo deu a primeira rachada ali no bloco. E não tiveram envergadura para se segurarem. Aí começou uma campanha irregular, que passou a ser regular quando eles perdem para o Cuiabá, no gol do Pita. Aí eles foram regulares, eles não ganharam mais nenhuma. Foram extremamente regulares. Só perderam e empataram. Acho que 10, 11 rodadas que os caras só perderam e empataram numa derretida histórica. Mas eles podiam ter interrompido essa sequência e reagrupado e levantado o moral se tivessem ganho do Palmeiras com autoridade, como estavam fazendo na partida contra nós. Um primeiro tempo fabuloso, que foi completamente desmoronado com o segundo tempo em que o Palmeiras foi liderado por um moleque de 17 anos, que vai ser o próximo craque do futebol mundial. Cria nossa, com muito orgulho. Que é o grande nome do Palmeiras nessa campanha, é o Endrick. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso, mais individualmente sobre os jogadores, mas nesse momento eu quero só finalizar esse raciocínio da trajetória espetacular que o Palmeiras traçou nesse Campeonato Brasileiro. A virada em cima do Botafogo foi um ponto de inflexão importantíssimo, porque ali acabou qualquer esperança do Botafogo retomar a parte mental e deu força ao Palmeiras para acreditar. Só que ainda tinha, além de o Botafogo, acho que ainda estava 3 pontos na frente com um jogo a mais por fazer, o Botafogo tinha um jogo atrasado, quer dizer, potencialmente o Botafogo ainda tinha 6 pontos depois daquele jogo. Só que o moral tinha ido para o inferno. Então a briga passou a ser de quem faria mais pontos fora o Botafogo. E a gente ainda estava enroscadíssimo ali com o Bragantino, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Grêmio. E o Palmeiras foi mais competente. E todos esses. Então não é o Botafogo que deu o título para o Palmeiras. O Botafogo deu o título para quem quisesse pegar. Para quem fosse melhor. Quem que foi melhor? O Palmeiras, que nas últimas 11 rodadas do campeonato, ganhou 8, empatou 2 com o jogo de hoje, já com tudo definido, e uma derrota. Ou seja, nos 10 jogos que decidiram o campeonato, o Palmeiras ganhou 8, e empatou 1 e só perdeu 1. Então, quem fez por merecer? Mas o Flamengo ganhou de 3-0 do Palmeiras. Mas perdeu de 3-0 do Galo, que perdeu ponto também nessa arrancada final. Quer dizer, todo mundo perdeu seus pontos. Quem perdeu menos? O Palmeiras. Então, o Palmeiras mereceu amplamente esse resultado. O Palmeiras termina a campanha do Campeonato Brasileiro com 70 pontos, é isso? Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Palmeiras 70 pontos. É o único time que fez 70 pontos. E normalmente, a gente sempre fala, né? Nunca um vice-campeão fez mais que 74. Quer dizer, quem faz 74 normalmente ganha. O Palmeiras fez 70. Foi um campeonato um pouco diferente do que costuma ser em termos de distribuição de pontos. Foi um pouco mais achatado, né? Tanto que o time rebaixado, foi com 44 que o Bahia se salvou. Mas isso porque os times perderam muito ponto, né? Nessas rodadas finais. Podia ter, até com 47 dava para ser rebaixado. Esse ano nas rodadas finais, né? Mas foi muito achatado. A gente vê os times muito mais próximos entre si. Então a diferença do
para o sétimo colocado, por exemplo, do segundo para o sétimo é de 12 pontos. Né? Costuma ser muito maior. Né? Normalmente os de cima eles dão uma afastada, uma estilingada. Esse ano foi mais achatado, foi mais justo. Mas mesmo assim o Palmeiras fez mais pontos que o Flamengo de 2009, por exemplo. Aliás, muita gente falando que tá dando cheirinho de novo, tá parecendo 2009, tá igualzinho, cheirinho. E eles começaram com essa história em 2016, lembra? Começou o período de cheirinho, tá com cheirinho de 2009. E de novo eles vieram com essa história, rapaz, de novo. Que vai repetir 2009, vai nada. Eles acham que é toda hora que eles vão fazer isso. Então o Palmeiras mereceu plenamente, né? E eu gosto muito, vou sempre mencionar que depois do jogo do Botafogo, apesar da gente ter metido 5-0 no São Paulo, apesar da gente ter metido 3-0 no Internacional, que foram jogos realmente muito legais, muito importantes e muito prazerosos de assistir, o jogo contra o Fortaleza. O empate contra o Fortaleza lá. Foi um jogo extremamente importante nessa caminhada, porque a gente já estava vendo o Botafogo ser ultrapassado, mas ainda tinha a questão do Flamengo. E o Palmeiras precisava, no mínimo, empatar o jogo para não permitir que o monstro se criasse. Que monstro? O monstro da mídia flamenguista, da força da política do Flamengo na CBF, nas arbitragens. O Flamengo com chance é um time perigoso. E é um time que tem jogadores extraordinários. Eu sou fã de carteirinha do De Arrascaeta. Eu acho que ele é um dos maiores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Mas ainda não conseguiram formar um time depois que trocaram de técnico mais uma vez. Ainda estão buscando a melhor forma de jogar e por isso tomaram 3-0 do Atlético Mineiro. Mas até então, o Flamengo era o real perigo. E se o Palmeiras perdesse do Fortaleza, pela primeira vez no campeonato, o Flamengo dependeria só de si para ser campeão. O Palmeiras não podia deixar isso acontecer. Precisava pelo menos de um empate para se manter à frente do Flamengo e dos outros times. Mas o que mais ameaçava naquele momento era o Flamengo. Então o jogo do Fortaleza foi um dos jogos do título. Quando o Palmeiras vai buscar o empate com um jogador a menos por 2 vezes. Então uma coisa é você estar atrás no placar com um jogador a menos, você se mata, vai lá e consegue o empate. Só que no lance seguinte, o Palmeiras toma o gol do Caleb. E aí, agora não dá. Só que é o lema desse time. Não desista nunca. Never give up. Tem que falar com o sotaque do Abel. Never give up. E esse time não desiste nunca e foi lá e arrancou um empate de novo com o Zé Rafael, que foi um dos jogadores mais importantes também dessa campanha. Como eu disse, eu vou falar bastante individualmente de cada um deles. Mas a partida com o Fortaleza foi espetacular. Foi maravilhosa, foi uma sensação de vitória, embora a gente tenha empatado o jogo, mas a sensação foi de vitória. Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação. Eu vi muita gente reclamando depois, na rede social, no chat. Empatou na reta final do campeonato. Puta, olha o tamanho desse empate, olha o tamanho desse ponto. É muito gigante, um ponto gigante. O ponto que deu a tranquilidade, para hoje não ter risco de acontecer nada. Foi graças àquele ponto. Muito bem, temos mais